Aquilo que negas te submete. Aquilo que aceitas te transforma. Carl Jung. Você já se perguntou por que algumas separações parecem destruir completamente nossa essência, enquanto outras, igualmente dolorosas, tornam-se portais para nossa transformação mais profunda? Já notou como certas pessoas conseguem emergir de relacionamentos desfeitos com uma força interior jamais vista, enquanto outras permanecem presas aos escombros por anos a fio? Ou talvez você esteja se questionando por que, mesmo sabendo que aquela relação não era saudável, seu ser inteiro ainda clama por um retorno ao conhecido, por mais doloroso que fosse. Neste vídeo, você vai compreender as camadas mais profundas da dor da separação através dos olhos da psicologia analítica de Jung. Você descobrirá como o abandono pode ser o gatilho para o verdadeiro encontro com sua totalidade. Você aprenderá a transformar a rejeição em uma jornada de individuação que desperta partes adormecidas do seu ser. E mais importante, você entenderá que essa dor não é apenas sofrimento, é um chamado da sua alma para reconhecer sua própria completude. Existe uma sabedoria ancestral nas feridas que nos parecem impossíveis de suportar. Há algo escondido por trás das lágrimas que você não imagina, algo que só quem olha para as sombras consegue encontrar. É lá, no ponto mais escuro da noite interior, que uma verdade silenciosa espera para ser revelada. E quando você chegar ao tópico sobre o reencontro com sua metade perdida, descobrirá o verdadeiro propósito daquilo que hoje parece apenas destruição. Vamos começar. O abismo onde a luz se apaga. Quando um amor termina, não é apenas uma pessoa que vai embora. É como se um mundo inteiro desmoronasse dentro de você. Os alicerces que você acreditava serem inabaláveis revelam sua fragilidade. O chão desaparece sob seus pés. Jung compreendeu que esse abismo não é apenas emocional. É uma ruptura na consciência que nos conecta aos arquétipos mais primitivos do abandono. É o retorno ao caos primordial, aquele que precede toda a criação. Imagine alguém que acordou em um dia comum, tomou café com a pessoa amada e horas depois ouviu as palavras que mudaram tudo. Não posso mais continuar. O mundo que existia pela manhã já não existe mais à noite. O futuro planejado desaparece. As memórias compartilhadas agora pesam como pedras. Esse alguém pode ser você agora, ou pode ter sido você em algum momento. A devastação não é apenas sobre perder o outro. É sobre perder a narrativa que você havia construído sobre si mesmo, sobre sua vida, sobre seu valor. A devastação nunca é apenas sobre o outro. É sobre a dissolução da história que construímos sobre nós mesmos. Quando Jung falava sobre a noite escura da alma, ele se referia a momentos como este, momentos em que todas as luzes se apagam e somos forçados a navegar no escuro absoluto da nossa psique. É ali, quando todos os pontos de referência externos desaparecem, que começamos a encontrar a bússola interior. Você já sentiu que sua dor é tão profunda que parece não ter fundo? Essa sensação de queda infinita é, paradoxalmente, o primeiro passo para uma nova consciência. No abismo da separação, o inconsciente começa a falar mais alto. Sonhos intensos, sincronicidades estranhas, emoções avassaladoras que parecem não ter origem identificável. Tudo isso são sinais de que camadas mais profundas da sua psique estão emergindo. E é por isso que o conselho de seguir em frente ou superar logo é tão ineficaz. Não é apenas uma questão de tempo cronológico. É uma jornada através das camadas da sua psique. Uma travessia que não pode ser apressada, apenas vivida com consciência. Imagine uma mulher que, após 20 anos de casamento, é deixada sem qualquer aviso prévio. Seu parceiro simplesmente fez as malas e disse que não a amava mais. Durante semanas, ela mal consegue levantar-se da cama. O mundo perdeu suas cores. Ela se pergunta como seguirá vivendo. O que ela não percebe nesses primeiros momentos de dor aguda é que esse abismo não é o fim da sua história, é o início de uma nova. Aquela em que ela finalmente será a protagonista. Cacos de espelho, a imagem despedaçada. Quando somos rejeitados,
Algo muito particular acontece com nossa autoimagem. É como se olhássemos para um espelho e, de repente, ele se estilhaçasse diante dos nossos olhos. A imagem que tínhamos de nós mesmos se fragmenta. Jung chamaria isso de uma ruptura na persona, a máscara social que construímos e apresentamos ao mundo. Quando alguém que amamos profundamente nos rejeita, essa persona sofre um golpe devastador. Afinal, se alguém que conhecia nossas partes mais íntimas decidiu que não éramos suficientes, o que isso diz sobre quem realmente somos? É nesse momento que surgem perguntas dolorosas. O que há de errado comigo? Por que não sou suficiente? Como não percebi que isso aconteceria? Imagine um homem que sempre se viu como um parceiro atencioso e dedicado. Sua identidade estava profundamente ligada à sua capacidade de cuidar e proteger. Quando sua companheira decide deixá-lo, dizendo que se sente sufocada por seus cuidados excessivos, ele não perde apenas o relacionamento. Perde a imagem que tinha de si mesmo. A rejeição não apenas quebra o coração, ela fragmenta o espelho no qual víamos nossa própria face. Cada fragmento desse espelho quebrado reflete uma pergunta, uma dúvida, uma insegurança. E é aqui que a sabedoria junguiana oferece uma perspectiva transformadora. Esses fragmentos não são apenas destroços, são peças de um quebra-cabeça que, quando reorganizadas, revelam uma imagem muito mais completa e verdadeira de quem somos. Você já percebeu como, após uma separação dolorosa, começamos a questionar aspectos de nós mesmos que nunca havíamos questionado antes? Esse questionamento, por mais doloroso que seja, é o início de um processo de autoconhecimento muito mais profundo. O espelho quebrado nos força a olhar para cada fragmento individualmente, para partes de nós que estavam escondidas atrás da imagem completa e idealizada. Partes que talvez nem nós mesmos conhecíamos bem. E aqui está a oportunidade. Ao invés de tentar colar rapidamente os cacos para recriar a mesma imagem de antes, podemos usar esses fragmentos para compor um mosaico novo. Um que reflita não apenas quem pensávamos ser, mas quem realmente somos, com todas as nossas complexidades e contradições. O encontro com nossos monstros interiores. Quando a dor da separação se instala, ela não vem sozinha. Traz consigo companhias antigas, mas frequentemente ignoradas. Nossos medos mais profundos, inseguranças arraigadas, raivas reprimidas. Jung chamava isso de encontro com a sombra, aquela parte de nós que mantemos escondida, não apenas dos outros, mas principalmente de nós mesmos. A sombra é formada por tudo aquilo que negamos em nós, que escondemos, que reprimimos por não considerarmos aceitável ou admirável. E como Jung nos ensinou, quanto mais negamos a sombra, mais poder ela tem sobre nós. O abandono tem um efeito único, ele rasga o véu que mantinha nossa sombra escondida. De repente, nos vemos cara a cara com nossos monstros interiores. Imagine alguém que sempre se orgulhou de sua independência emocional, de nunca precisar de ninguém. Quando essa pessoa é deixada por um amor profundo, algo inesperado acontece. Uma dependência desesperada emerge, um medo avassalador de ficar sozinho, uma necessidade quase física da presença do outro. Essa pessoa está encontrando sua sombra, a parte dependente e vulnerável que sempre existiu, mas que nunca pôde ser reconhecida ou expressa. Nossas feridas mais profundas são portais para as partes mais autênticas do nosso ser. Este encontro é doloroso porque desafia fundamentalmente a imagem que temos de nós mesmos. É como descobrir um estranho vivendo em nossa própria casa. Um estranho que, na verdade, sempre esteve lá, mas que não queríamos ver. Que mantínhamos trancadas no porão da consciência. Você já se surpreendeu com a intensidade dos sentimentos que emergiram após uma separação? Com pensamentos ou comportamentos que pareciam não pertencer a você? Essa é a sua sombra se manifestando. A sabedoria junguiana nos ensina que o caminho não é tentar expulsar esses monstros. Isso apenas os fortaleceria. O caminho é reconhecê-los, integrá-los, compreender o que eles têm a nos ensinar sobre quem realmente somos. Imagine um homem que, após ser deixado, descobre em si uma raiva que nunca havia experimentado.
Ele fantasia com vingança, com fazer o outro sofrer. Esses pensamentos o assustam, porque contradizem sua autoimagem de pessoa pacífica e racional. O que ele não percebe é que essa raiva, quando reconhecida e integrada conscientemente, pode se transformar em força, em autoafirmação, em capacidade de estabelecer limites saudáveis. A sombra, quando trazida à luz, revela seus dons. E talvez esta seja a primeira grande lição da separação. O que mais tememos enfrentar em nós mesmos pode conter exatamente o que mais precisamos para nos reconstruir. As correntes invisíveis do desejo. Existe algo peculiar na dor da separação que a psicologia tradicional muitas vezes não aborda, sua semelhança com a abstinência de uma substância química. Jung compreendia que os relacionamentos têm uma dimensão alquímica. Eles não apenas unem duas pessoas, mas criam uma terceira entidade, um campo energético próprio. Quando esse campo é rompido, experimentamos uma verdadeira síndrome de abstinência. Nosso corpo, nossa mente e nossa alma clamam pela presença do outro como um viciado clama por sua droga. Este não é um exagero poético. Estudos neurocientíficos modernos confirmam o que Jung intuía. O amor romântico ativa os mesmos circuitos cerebrais que substâncias viciantes, e a separação dispara os mesmos mecanismos neurológicos da abstinência. Imagine alguém que, mesmo sabendo que foi traído repetidamente, mesmo tendo clareza racional de que a relação era prejudicial, ainda assim sente um desejo avassalador de voltar, de ligar para o ex-parceiro, de verificar suas redes sociais obsessivamente. O que chamamos de amor, muitas vezes, esconde um vício em sensações que não compreendemos. Jung entendia que essa fissura pelo outro não é apenas emocional. Ela tem raízes em níveis mais profundos da psique, conectando-se a arquétipos primordiais de união e separação, vida e morte. O outro se torna simbolicamente nossa fonte de vida, e perdê-lo parece equivalente à morte. Você já se perguntou por que, mesmo sabendo que uma relação chegou ao fim, seu corpo parece não aceitar essa realidade? Por que seu sistema nervoso continua em estado de alerta, buscando sinais da pessoa que se foi? É porque o vínculo formado não era apenas psicológico ou emocional. Era também energético, químico, instintivo. Operava em níveis que a razão consciente não alcança facilmente. E é aqui que reside um dos maiores desafios da separação. Reconhecer que parte do que sentimos como amor eterno pode ser, na verdade, uma dependência. Reconhecer que aquela sensação de não posso viver sem você é literalmente uma abstinência, não uma verdade existencial. Imagine uma mulher que, após terminar uma relação abusiva de anos, ainda sente um vazio inexplicável quando está longe do ex-parceiro. Ela se culpa por essa contradição. Como posso sentir falta de alguém que me fazia mal? O que ela não compreende é que seu corpo e sua psique estão respondendo a padrões muito mais antigos e profundos que sua compreensão racional da situação. E que, assim como qualquer desintoxicação, esse processo exigirá tempo, paciência e, sobretudo, compaixão consigo mesma. Reconhecer essas correntes invisíveis do desejo é o primeiro passo para começar a libertação. O labirinto da autoacusação. Existe uma fase particularmente dolorosa na jornada da separação, aquela em que voltamos nossa raiva e frustração contra nós mesmos. Jung entenderia isso como um movimento da psique para tentar manter algum controle sobre uma situação que, na realidade, escapa ao nosso domínio. Afinal, se o problema for meu, eu posso consertar. Se eu for o culpado, existe solução. É menos aterrorizante acreditar que falhamos do que aceitar que algumas coisas simplesmente não estavam em nosso poder. E assim começamos a percorrer o labirinto da autoacusação, revisitando cada momento, cada palavra, cada gesto, buscando onde erramos, o que poderíamos ter feito diferente, como poderíamos ter evitado o desfecho doloroso. Imagine um homem que, após o fim de seu casamento de 15 anos, passa noites insones, repassando mentalmente todas as discussões, todos os momentos em que perdeu a paciência, todas as vezes em que não esteve presente como deveria. Se eu tivesse sido mais atento,
Se eu tivesse demonstrado mais afeto? Se eu tivesse trabalhado menos? Culpar a si mesmo é uma tentativa desesperada de encontrar ordem no caos da separação. Este homem está tentando, inconscientemente, preservar a ilusão de controle, porque se ele for o único responsável, então ainda há esperança. Ele pode mudar, pode melhorar, pode reconquistar o que perdeu. O problema é que essa autoacusação raramente nos leva à verdadeira compreensão. Ao contrário, nos aprisiona em um ciclo de culpa que corrói nossa autoestima e obscurece nossa capacidade de enxergar a situação em sua complexidade. Jung nos ensinaria que relacionamentos são sistemas complexos, onde a responsabilidade nunca é unilateral. São danças onde ambos os parceiros contribuem para o ritmo, para os tropeços, para os momentos de harmonia e desarmonia. Você já percebeu como, nessa fase de culpabilização, tendemos a idealizar o outro e demonizar a nós mesmos? Como nos tornamos juízes implacáveis de nossas próprias ações, enquanto justificamos ou minimizamos as do outro? Esta distorção é compreensível como mecanismo de defesa, mas é também um obstáculo à verdadeira cura, porque a cura começa com a verdade, não a verdade absoluta e objetiva, que talvez nem exista, mas a verdade que reconhece a humanidade, as limitações e as contribuições de todos os envolvidos. Imagine uma mulher que assume toda a responsabilidade pelo fim de seu relacionamento porque não conseguiu ter filhos. Ela se tortura com a ideia de que falhou como mulher, como parceira, como ser humano. O que ela não percebe é que essa autoacusação é uma forma de tentar dar sentido a algo que, em essência, não tem um culpado. A saída do labirinto da autoacusação não está em encontrar mais razões para se culpar, nem em transferir toda a culpa para o outro. Está em compreender que algumas coisas simplesmente acontecem, que relacionamentos, às vezes, chegam ao fim não por falha moral de alguém, mas porque percursos humanos divergem, porque necessidades mudam, porque a vida é um fluxo constante, não um estado estático. A verdadeira liberdade começa quando aceitamos que nem tudo está sob nosso controle e que isso, por mais assustador que pareça, também significa que nem tudo é nossa responsabilidade. A chama que purifica as feridas. Há um momento na jornada da separação que muitos temem, mas que Jung reconheceria como essencial: o despertar da raiva. Depois de nos culparmos, de idealizarmos o outro, de tentarmos negociar com a realidade, finalmente permitimos que a indignação emerja. É como se uma chama se acendesse dentro de nós, inicialmente pequena, depois cada vez mais intensa. Uma chama que queima ilusões, dependências, falsas esperanças. Uma chama que, quando conscientemente acolhida, tem o poder de purificar nossas feridas mais profundas. Nossa cultura tende a demonizar a raiva, especialmente quando expressa por certos grupos. Somos ensinados a reprimi-la, a considerá-la menos nobre que a tristeza, menos aceitável que o perdão. Mas Jung entenderia a raiva como uma energia psíquica poderosa e necessária. Quando canalizada adequadamente, imagine alguém que, após meses de depressão por ter sido deixado, finalmente permite-se sentir raiva. Raiva por ter sido enganado, raiva por ter dado tanto de si a alguém que não soube valorizar, raiva por todo o tempo perdido. E nessa raiva, algo inesperado acontece. Ela começa a recuperar sua vitalidade. A raiva consciente é o fogo que transforma a dor passiva em força ativa. Esta não é uma raiva destrutiva, voltada para a vingança ou para a retaliação. É uma raiva transformadora, que nos reconecta com nossa dignidade, com nosso valor, com nossos limites. É o fogo alquímico que transforma o chumbo da dor em ouro da consciência. Você já notou como é justamente quando começamos a sentir raiva que finalmente começamos a agir? A cuidar de nós mesmos, a estabelecer limites, a direcionar nossa energia para a nossa própria reconstrução, ao invés de desperdiçá-la tentando recuperar o passado? É nessa fase que muitas pessoas começam transformações físicas, entram na academia, mudam o visual, renovam o guarda-roupa. Longe de serem atitudes superficiais,
Esses gestos simbolizam algo profundo. Estamos reclamando o direito ao nosso próprio corpo, à nossa própria imagem, à nossa própria vida. Imagine um homem que, após ser traído, passa por meses de depressão profunda, mal conseguindo levantar da cama. Um dia, a raiva finalmente emerge. Ele corta os cabelos que mantinha longos, porque a ex-parceira preferia assim. Começa a praticar um esporte que sempre quis, mas nunca tentou porque ela não aprovava. Retoma contato com amigos que haviam sido afastados durante o relacionamento. O que estamos testemunhando não é apenas uma mudança exterior, mas um profundo rearranjo psíquico. A energia que estava aprisionada na dor, na autoacusação e na idealização do outro, agora está sendo redirecionada para o fortalecimento do self. Jung nos diria que esta raiva, quando consciente, é na verdade um aspecto do arquétipo do guerreiro interior, aquela parte de nós que sabe lutar pelo que é justo, que reconhece seu valor e não permite que seja diminuído. A chave está em sentir esta raiva plenamente, honrá-la como mensageira de nossa dignidade, mas não permitir que ela se cristalize em amargura ou se transforme em ações destrutivas. É um fogo que deve queimar o que precisa ser eliminado, purificar o que pode ser salvo, e então, como toda chama, naturalmente se transformar em outra coisa. Atravessando o deserto com pés descalços. Há um momento na jornada da separação que poucos discutem, mas que é talvez o mais transformador. Aquele em que, após a devastação inicial, após a culpa, após a raiva, encontramo-nos em um vasto deserto interior. Não mais completamente destruídos, mas ainda longe de estar reconstruídos. Jung chamaria isso de fase da nigredo na alquimia psíquica, o estágio da escuridão, da calcinação, onde o material bruto de nossas experiências é reduzido à sua essência mais básica. É o deserto que precede a terra prometida. Neste deserto, caminhamos com pés descalços, sem as proteções que antes nos escudavam da realidade, sem os falsos confortos das ilusões, sem a anestesia da negação. Sentimos cada pedra, cada espinho, cada grão de areia da realidade. Imagine alguém que perdeu não apenas um relacionamento, mas todo o mundo social que o acompanhava. Amigos em comum que se afastaram. Tradições familiares que não fazem mais parte de sua vida. Lugares que não pode mais frequentar sem que memórias dolorosas ressurjam. O verdadeiro heroísmo não está em evitar a dor, mas em encontrar significado através dela. Esta pessoa está atravessando seu deserto pessoal, e como em todo deserto, há momentos de desorientação, de sede extrema, de espelhismos que prometem alívio, mas desaparecem ao nos aproximarmos. Jung entenderia essa travessia não como punição, mas como iniciação. Nas sociedades tradicionais, os rituais de passagem frequentemente envolviam períodos de isolamento, privação, confronto com os próprios limites, não para quebrar o espírito, mas para fortalecer a alma. Você já notou como, após uma separação profunda, há um período em que nos sentimos como estrangeiros em nossa própria vida? Como se estivéssemos reaprendendo a habitar nosso próprio corpo, a ocupar nosso próprio espaço, a identificar nossos próprios desejos separados dos desejos do outro. É porque, de certa forma, estamos renascendo. E todo nascimento exige travessia por um território estreito, desconfortável, aparentemente interminável. Exige contração antes da expansão. Imagine uma mulher que, após 20 anos de um casamento que definia sua identidade inteira, agora precisa redescobrir quem é sem o título de esposa de. Ela oscila entre momentos de libertação e momentos de pânico absoluto diante do vazio de possibilidades. Esta mulher está no coração do deserto. E embora não possa ver de onde está, cada passo que dá nessa areia escaldante a aproxima não apenas de um novo relacionamento futuro, mas de um relacionamento renovado consigo mesma. Jung nos ensinaria que esta travessia do deserto é, na verdade, a jornada do herói que cada um de nós é chamado a empreender. Não o herói dos filmes de ação, mas o herói interior que tem a coragem de enfrentar seus próprios demônios, de seguir quando tudo parece perdido,
de encontrar água onde outros veem apenas areia. E assim como no mito, o herói nunca volta da jornada sendo a mesma pessoa que partiu. Ele retorna transformado, carregando não apenas cicatrizes, mas também tesouros que só poderiam ser encontrados no coração da provação. O reencontro com a metade perdida. Um dos aspectos mais profundos e menos compreendidos da separação é como ela nos força a confrontar nosso ânimos ou ânima, os aspectos contrassexuais de nossa psique que Jung identificou como partes complementares de nossa totalidade. Quando estamos em um relacionamento íntimo, frequentemente projetamos essas partes de nós mesmos no outro. O homem projeta sua ânima, seu aspecto feminino interior, na parceira. A mulher projeta seu ânimos, seu aspecto masculino interior, no parceiro. E, de certa forma, terceirizamos o relacionamento com essas partes essenciais de nós mesmos. Quando a separação ocorre, essas projeções são bruscamente interrompidas. De repente, precisamos recolher essas partes, reintegrá-las, reconhecer que o que buscávamos no outro sempre esteve de alguma forma dentro de nós. Imagine um homem que sempre delegou à parceira os aspectos de cuidado, sensibilidade e conexão emocional em sua vida. Quando ela parte, ele não perde apenas a mulher que amava. Perde o canal através do qual acessava sua própria sensibilidade, seu próprio lado nurturador, sua própria capacidade de vulnerabilidade. O maior reencontro após uma separação não é com outro parceiro, mas com partes esquecidas de nós mesmos. Este é talvez o aspecto mais transformador da dor da separação. Ela nos força a um reencontro com nossa própria totalidade, com aspectos de nós mesmos que havíamos delegado ou negligenciado. Você já notou como, após uma separação significativa, muitas pessoas desenvolvem talentos ou interesses que antes pareciam adormecidos, como se redescobrem através de atividades que haviam abandonado ou nunca explorado? É porque estão reintegrando aspectos de sua psique que antes eram vividos indiretamente, através do outro. Estão reclamando partes de sua totalidade. Imagine uma mulher que sempre delegou ao parceiro as decisões financeiras, a assertividade, as iniciativas. Quando ele parte, ela inicialmente se sente completamente perdida, incapaz de navegar aspectos práticos da vida que antes não eram sua área. Gradualmente, porém, ela começa a descobrir em si mesma uma força, uma capacidade de decisão, uma autonomia que não sabia possuir. O que estamos testemunhando não é apenas uma adaptação prática, é a integração do ânimos, o aspecto masculino da psique que estava sendo projetado no parceiro, e agora precisa ser reconhecido como parte dela mesma. Jung entenderia esse processo como um passo crucial na jornada de individuação, o caminho para a totalidade psíquica, onde reconhecemos e integramos todas as facetas de nosso ser. E talvez esta seja a grande ironia da separação. Ao perdermos aquele que parecia nossa metade, somos forçados a descobrir que sempre fomos inteiros, que a completude que buscávamos no outro sempre esteve, de alguma forma, aguardando ser reconhecida dentro de nós. Isso não significa que não precisamos de relacionamentos ou que devemos buscar uma autossuficiência isolada. Significa que os relacionamentos mais saudáveis são aqueles formados por duas pessoas que reconhecem sua própria integridade, ao invés de dependerem uma da outra para se sentirem completas. Quando o acaso revela sua face divina, existe um aspecto da separação que transcende o puramente psicológico: a sincronicidade. Jung definia a sincronicidade como coincidências significativas, eventos aparentemente acidentais que parecem carregados de significado e propósito, sem uma explicação causal evidente. Nas rupturas amorosas, essas sincronicidades frequentemente se intensificam. De repente, nos deparamos com sinais, encontros casuais, mensagens que parecem dialogar diretamente com nossa situação interior. Como se o universo externo estivesse conspirando para refletir e iluminar nossa jornada interna. Imagine alguém que, devastado após uma separação, liga o rádio
e escuta exatamente a música que tem profundo significado para sua história. Ou abre um livro aleatoriamente e encontra uma passagem que parece escrita especificamente para sua situação. Ou encontra, sem planejar, uma pessoa que oferece exatamente a perspectiva de que necessitava naquele momento. A sincronicidade nos mostra que estamos inseridos em uma teia de significados que transcende nossa compreensão racional. Para Jung, esses eventos não são meras coincidências. São manifestações de um princípio organizador mais profundo, que ele chamava de unus mundus, a unidade fundamental entre os fenômenos físicos e psíquicos, entre o mundo exterior e interior. Você já notou como, em momentos de profunda transformação pessoal, o mundo à sua volta parece reorganizar-se de maneiras misteriosas? Como portas se fecham e outras se abrem, como encontros significativos acontecem sem planejamento, como obstáculos e oportunidades surgem exatamente quando precisamos deles. É como se a própria realidade externa estivesse respondendo ao processo de transformação interna. Como se nosso inconsciente e o mundo material estivessem em um diálogo constante, uma dança de significados que transcende nossa compreensão linear e causal. Imagine uma mulher que, após uma separação dolorosa, decide fazer uma viagem sem rumo definido, apenas seguindo sua intuição. Nessa jornada, ela encontra lugares, pessoas e situações que parecem espelhar exatamente seu processo interior, oferecendo insights e cura que nenhuma terapia formal poderia proporcionar. O que ela está experimentando não é apenas uma série de coincidências, é a sincronicidade em ação. É o universo respondendo à sua busca interior, oferecendo reflexos externos de sua jornada psíquica. Jung nos ensinaria que esses momentos de sincronicidade são especialmente poderosos durante crises de transformação, como a separação amorosa. São pontes entre o consciente e o inconsciente, entre o pessoal e o coletivo, entre o humano e o cósmico. Eles nos lembram que, mesmo nos momentos mais solitários de nossa jornada, estamos inseridos em uma teia maior de significados, que nossas histórias pessoais, por mais únicas que sejam, conectam-se a padrões arquetípicos que transcendem tempo e espaço. E talvez o maior conforto que podemos encontrar nas sincronicidades seja exatamente este. A sensação de que, mesmo quando perdemos uma conexão preciosa com outro ser humano, nunca estamos realmente desconectados do tecido mais amplo da existência. Máscaras novas para um novo mundo. À medida que avançamos em nossa jornada de cura após a separação, chegamos a um momento crucial: a reconstrução de nossa persona. Jung usava o termo persona para descrever a máscara social que usamos, a face que apresentamos ao mundo. Não no sentido de falsidade, mas como interface necessária entre nosso mundo interior e o exterior. Quando um relacionamento significativo termina, nossa persona anterior frequentemente não serve mais. Foi moldada, em parte, por nossa relação com o outro, por como nos víamos como parceiros, por como queríamos ser vistos no contexto daquela relação. Agora, precisamos criar novas máscaras. Não para esconder quem somos, mas para expressar de forma autêntica quem estamos nos tornando. Imagine alguém que durante anos construiu sua identidade social como metade de um casal. Seus amigos eram amigos do casal. Seus interesses eram compartilhados. Seu modo de se vestir, de falar, de se comportar socialmente, tudo estava entrelaçado com sua identidade como parceiro. Quando essa relação termina, ele se vê não apenas emocionalmente nu, mas socialmente desorientado. Como se apresentar ao mundo? Como interagir? Qual face mostrar quando a face familiar foi despedaçada? Reconstruir a persona. Não é esconder-se atrás de máscaras falsas. É criar interfaces autênticas entre nosso novo interior e o mundo. Esta reconstrução é delicada e profundamente criativa. Não se trata de simplesmente voltar a ser quem éramos antes do relacionamento. Isso seria negar todo o crescimento, toda a transformação pela qual passamos. Também não se trata de criar uma persona reativa, definida pela negação do que vivemos
ou por ressentimento. Trata-se de integrar as lições, as feridas cicatrizadas, as novas compreensões em uma expressão social que reflita genuinamente quem nos tornamos. Você já observou como pessoas que passaram por separações profundas frequentemente reinventam não apenas seu visual, mas toda a sua forma de estar no mundo? Como desenvolvem novos interesses, novos círculos sociais, novas maneiras de se expressar. Essa reinvenção, quando autêntica, não é superficial. É a manifestação externa de uma profunda reorganização interna. É a criação de novas interfaces que permitam que nosso self renovado se comunique com o mundo de maneira efetiva. Imagine uma mulher que, após o fim de um casamento longo, redescobre paixões que havia abandonado, desenvolve talentos que estavam adormecidos, cultiva novas amizades baseadas em interesses genuínos, não em papéis sociais. Sua forma de se vestir muda, sua linguagem corporal se transforma, sua voz encontra novos tons. O que testemunhamos não é apenas uma adaptação à perda. É o florescimento de uma persona mais alinhada com seu verdadeiro self. Uma máscara que, paradoxalmente, permite maior autenticidade, maior expressão de sua essência. Jung nos ensinaria que essa reconstrução da persona é parte essencial do processo de individuação após uma crise. É a criação de um novo vaso capaz de conter e expressar o ser transformado que emergiu da provação. E talvez aqui esteja uma das oportunidades mais preciosas da separação, a chance de reimaginar, não apenas como nos relacionamos com outros, mas como nos apresentamos ao mundo. A chance de criar máscaras que, ao invés de esconder, revelam mais plenamente quem realmente somos. A fênix que renasce das próprias cinzas. Quando chegamos a esse ponto da jornada, algo extraordinário começa a acontecer. Percebemos que aquilo que parecia ser apenas destruição era, na verdade, o prelúdio necessário para um renascimento mais profundo. Jung compreendia esse processo através do simbolismo alquímico da morte e renascimento, a nigredo, escuridão, que precede a rubedo, vermelhidão, a destruição que antecede a criação, a fênix que precisa ser reduzida a cinzas antes de poder renascer em sua forma mais gloriosa. É aqui que o ciclo que foi iniciado na devastação se completa, onde o abismo que parecia não ter fundo revela-se como o útero de uma nova consciência, onde a perda que parecia apenas subtração revela-se como o espaço necessário para uma adição mais significativa. Imagine alguém que, anos após uma separação devastadora, olha para trás e percebe com clareza cristalina. Aquele fim que parecia ser a maior tragédia de sua vida foi, na verdade, o catalisador para seu maior crescimento. Sem aquela ruptura, sem aquela dor, nunca teria descoberto suas próprias forças, nunca teria encontrado seu verdadeiro caminho, nunca teria se tornado quem é hoje. O verdadeiro renascimento não é voltar a ser quem éramos, é tornar-nos quem sempre fomos destinados a ser. Este é o paradoxo profundo da separação, quando vista através da lente junguiana. O que parece ser o fim revela-se como início. O que sentimos como rejeição torna-se o impulso para a autoaceitação mais profunda. O que vivemos como abandono transforma-se em reencontro com nossa própria totalidade. Você já notou como pessoas que passaram por separações profundamente processadas, frequentemente exibem uma qualidade luminosa, uma sabedoria tranquila, uma força serena que não possuíam antes? Como parecem mais completas, mais centradas, mais presentes em suas próprias vidas? É porque atravessaram o fogo transformador e permitiram que ele não apenas destruísse, mas também purificasse e recriasse. Permitiram que a dor fosse não apenas sofrimento, mas também professora. Imagine uma mulher que, após a separação, mergulhou no trabalho interior, enfrentou suas sombras, integrou partes rejeitadas de si mesma, reconstruiu sua identidade a partir do centro, não da periferia. Hoje ela não apenas superou a separação, ela a incorporou como parte preciosa de sua jornada de individuação. O que testemunhamos não é apenas uma recuperação, é uma transformação alquímica. O chumbo da dor
transmutado em ouro da sabedoria. Jung nos lembraria que esta transformação não ocorre automaticamente. Requer consciência, coragem e trabalho interior constante. Requer a disposição de enfrentar o escuro, de habitar o desconforto, de questionar nossas narrativas limitantes, de integrar o que foi fragmentado. E talvez este seja o convite mais profundo que a separação nos oferece. Não apenas seguir em frente ou encontrar outra pessoa, mas usar esta ruptura como portal para uma relação mais profunda com nossa própria alma, com os mistérios da existência, com a jornada contínua de tornarmos-nos quem verdadeiramente somos.